Bom, pessoal, essa é a nossa quarta videoaula sobre o módulo Dívida Ativa do GSAM. E hoje a gente vai aprender a navegar na funcionalidade Inserir critérios para a dívida ativa. Para você acessar a funcionalidade, você entra numa base do GSAM com o seu login e sua senha. Vai aqui na árvore do menu GSAM, Dívida Ativa, Inserir critério Dívida Ativa. E aqui você acessa a funcionalidade. Bom, na primeira videoaula, se vocês lembrarem, a gente aprendeu a fazer a inserção individual de um cliente ou de um imóvel em dívida ativa. A inscrição individual em um livro já aberto. Essa funcionalidade de inscrição dos critérios em dívida ativa, o objetivo dela é inserir os critérios necessários para a inscrição em massa dos débitos em dívida ativa. Depois dessa inscrição em massa, a gente vai executar um processo batch, que chama 330 gerar dívida ativa, que vai selecionar os débitos conforme os parâmetros informados aqui, nessa funcionalidade de inserção de critérios para dívida ativa. Ou seja, aqui a gente vai definir os parâmetros para a seleção desses débitos através de um processo automático posterior, ok? Vamos lá, então, ver campo a campo. Aqui na data máxima do vencimento, você vai definir a data do vencimento das contas ou das guias de pagamentos que você quer inserir em dívida ativa. Como hoje a data de hoje é 3 de outubro de 2018, a gente pode colocar aqui que a data máxima de 3 de outubro de 2017 vão ser as contas e as guias de pagamento que a gente vai selecionar no processo automático para inscrição em massa em dívida ativa. Então, todas as contas que tiveram até a data máxima desse vencimento, elas vão entrar no processo de inscrição em massa de dívida ativa. Aqui na esfera de poder você seleciona a esfera de poder que você quer inserir em dívida ativa dos órgãos. Caso você não selecione nenhuma, o sistema vai considerar todas. Tipo do cliente é a mesma coisa. Você seleciona com um clique ou utilizando o botão Ctrl do seu teclado, você pode selecionar separadamente ou selecionar todos ou não selecionar nenhum, que é o mesmo que selecionar todos, né? Porque se você não selecionar nenhum, o sistema vai considerar todos. Mesma coisa aqui para a situação da ligação de água. Você vai selecionar a situação da ligação de água do imóvel, que o sistema vai utilizar como parâmetro para a inscrição em massa dos débitos da dívida ativa. Se você não selecionar nenhum, o sistema vai considerar todas as situações da ligação de água. Aqui no intervalo do valor é um campo interessante, porque você não vai colocar o intervalo do débito total do cliente, mas do intervalo dos valores das faturas. Então você vai dizer que para as contas ou guias de pagamento que venceram até 3 de outubro do ano passado, determinada esfera de poder, para determinado tipo de cliente, para determinada situação da ligação de água, você quer todas as contas no intervalo, por exemplo, de 100 a R$ 1.000 inscritas em dívida ativa. É esse o parâmetro que o sistema vai utilizar quando for fazer essa inscrição automática via processo batch. E é isso. Você selecionou os parâmetros dos campos, como eu acabei de explicar. Clica aqui em inserir. Feito isso, o sistema envia uma tela de mensagem dizendo critério de dívida ativa inserido com sucesso. Caso você queira inserir um novo critério, você clica aqui e repete o procedimento. Inserimos os critérios da dívida ativa. A gente vai aqui na árvore do menu GSAM, Batch e Inserir processo. Essa é a tela onde você vai definir os processos batch que vão ser efetuados. Aqui no tipo de processo você seleciona um processo eventual, poderia ser um processo mensal também, para inscrição em massa desses débitos em dívida ativa, conforme os critérios que a gente acabou de parametrizar. Então aqui no tipo de processo você escolhe processo mensal ou eventual. Clique em avançar.
E aqui você vem para a tela de inserir processo mensal ou eventual. No nosso caso, que a gente quer fazer da inscrição dos débitos em dívida ativa. Aqui no campo processo, você digita o número do processo, que é 330, clica Enter. Feito isso, o sistema já localiza aqui, ó, o processo de gerar dívida ativa. Aqui na data do agendamento, hoje é dia 3 de outubro, a gente pode colocar 4 de outubro de 2018. Amanhã eu quero que seja feita essa inscrição em massa dos débitos em dívida ativa, conforme os parâmetros que a gente inscreveu na funcionalidade de inscrever critérios de dívida ativa. Hora do agendamento, a gente pode pôr meio-dia, por exemplo. Processo iniciado precedente é caso houvesse algum processo que tivesse que ser efetuado antes desse processo de inscrição, você teria que localizar ele aqui. Mas como não há nenhum, a inscrição na dívida ativa não tem processo precedente, então a gente deixa em branco. Tá? Preenchidos esses campos, a gente clica em iniciar. O sistema pede para confirmar o início do processo. Você confirma. Processo iniciado de código 5704 inserido com sucesso. Caso você queira inserir um outro processo de dívida ativa, você clica aqui, que vai para essa tela aqui. Iniciar o processo. Basicamente é isso. É um procedimento bem simples, tá? Esse que a gente acabou de ver. Caso você queira consultar a documentação da Consenso relativa a esse procedimento, você volta para a funcionalidade, ó, inserir critério de dívida ativa e clica aqui no link que forma o caminho da funcionalidade na árvore do menu. Clicou no link, o sistema direciona você para a nossa base de documentação. É a base de documentação da Consenso que documenta todas as funcionalidades do GESAM. Nesse caso aqui, ela foi direto para a documentação e inserir critério de dívida ativa. Caso você queira complementar a videoaula de hoje com informações detalhadas sobre a documentação dessa funcionalidade que a gente acabou de ver. Inclusive, dentro da documentação você tem um link aqui, ó, por exemplo. Depois que a gente informou os critérios necessários para a inclusão dos débitos, é executado o processo BEST 330 gerar dívida ativa, que foi o processo que a gente viu por último. Clicando nesse link aqui, verde, você também é direcionado para a documentação desse processo automático em específico, gerar dívida ativa, processo 330, que a gente viu na nossa videoaula de hoje. E por hoje é só.